Para nós leitores, os Gorosei sempre foram mostrados como os vilões do mundo. Homens que destruíram Ohara, apoiam os Tenryubitos e negligenciaram as atrocidades em Dressrosa. A impressão que nos dá é de que eles são cruéis e suas ações são injustificáveis. Mas será que isso não acontece porque a gente segue a narrativa do Luffy e essa é exatamente a perspectiva que Oda quer que a gente tenha? Que eles são os vilões quando na verdade não são? Esse talvez possa ser o maior plot twist dessa obra e algo que o Oda vem trabalhando desde sempre. Os grandes vilões se tornando os heróis. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Felipe e hoje vou trazer para vocês uma teoria sobre os Gorosei. Será que eles seriam os mártires desse universo? Será que na realidade eles seriam heróis e não vilões? Se você já é mais antigo aqui nesse canal, talvez você esteja se perguntando, ué, mas eu não vi esse vídeo há 2 semanas atrás? E sim, você viu, tá passando aqui no card inclusive, mas ele foi apresentado num formato não habitual aqui no canal. Então teve muita gente que gostou, mas teve outras pessoas que não gostaram tanto. Então, em respeito àqueles que gostaram, eu vou deixar esse vídeo no ar sempre, para vocês verem e reverem quando quiserem. E em respeito àqueles que não gostaram tanto e principalmente não entenderam, eu tô trazendo esse vídeo aqui dessa maneira tradicional do canal, eu falando pra vocês. Eu espero de verdade que agora vocês entendam como funciona essa teoria, o quão incrível ela é, elaborada pelo Marco The One Piece Series, o primeiro link aqui na descrição. E eu convido vocês a virem comigo nessa teoria que pode mudar completamente a sua perspectiva sobre o universo de One Piece. Se ela não fosse tão boa, talvez eu não trouxesse ela de volta em outro formato. Mas ela é incrível, eu acho que todo fã de One Piece tem que estar ligado nela. Então, se inscreve no canal se não é inscrito, simbora para esse vídeo que promete abalar as estruturas desse mundo. Durante o arco do Heavy, nos foram reveladas informações extremamente importantes para o universo de One Piece, como o Tesouro Nacional de Mariejoa, o Trono Vazio e a luz a ser extinguida da história, a relação do Shanks com os Gorosei e até mesmo talvez o maior antagonista e personagem mais misterioso de toda a obra, Imu-sama, que inclusive também pode ser o antagonista dos Gorosei. Com essas revelações, muitas teorias começaram a surgir no fandom e todas partiam de uma mesma narrativa. Basicamente, há muito tempo atrás existia um grande reino que foi atacado por seres maléficos. Esses seriam os ancestrais dos Gorosei e assim eles dominaram tudo lá, criaram o governo mundial e aí, essa galera desse reino que foi oprimida criou os Poneglyph, passou a sua vontade de geração em geração até que surgisse o herói capaz de trazer o amanhecer para o mundo derrotando o governo mundial. Esse herói no caso seria o Luffy. Depois que ele derrotasse os Tenryubitos, os Gorosei, o mundo se tornaria um lugar melhor e todo mundo viveria feliz para sempre. Só que só tem um pequeno problema nessa narrativa. Ela é extremamente simples. É a luta do bem contra o mal. E One Piece é uma narrativa extremamente complexa. Ela não é preta no branco, ela não é bem contra o mal. E a gente já tem indícios disso no início, no primeiro capítulo, em que a gente vive num mundo em que a justiça é a marinha e estamos na pele, como leitores e espectadores, de um pirata, ou seja, o lado mal da história. Essa balança em One Piece sempre foi muito desregulada. Então, a gente não pode afirmar com certeza que os Gorosei são pessoas ruins. Antes de voltar para como poderia ser realmente essa narrativa lá do Reino Antigo, eu vou falar sobre 5 personagens-chave para essa teoria, que são nomes de grande peso. Começando com Silvers Rayleigh, o imediato de Gold Roger. Lá em Sabaody, ocorreu um encontro entre ele e Luffy. Ele, o homem que sabe a verdade do mundo e possuía informação capaz de mudar tudo. Ele vira para o Luffy e fala: tome seu tempo e depois de você ver o mundo, talvez você encontre uma resposta diferente. Ou seja, a sua vivência, a sua jornada vai te fazer capaz de interpretar essa resposta. Ou seja, é algo que necessita interpretação. Não é algo, como eu disse e vou repetir muitas vezes durante esse vídeo, preto no branco. E depois de falar de Rayleigh, vamos falar agora sobre Gold Roger, o antigo rei dos piratas.
Será que esse homem preferiria debandar sua tripulação e morrer executado ao invés de lutar contra a maldade do mundo? A gente sabe que ele estava doente e provavelmente com quase nenhuma chance de vitória, mas um homem benevolente como Gold Roger peidaria, ele correria de enfrentar a maldade que domina o mundo? Isso não parece nada com a personalidade que nos foi mostrado dele. Então, se a verdade fosse os Gorosei são a grande maldade, os Tenryubito são a escória desse universo, ele realmente deixaria sem tentar combater com um afinco essa maldade que dominava o mundo? E logo após falar de Gold Roger, por que não falar diretamente do maior rival dele da marinha, Monkey D. Garp? Se os D são os inimigos naturais dos deuses, como é possível ter um deles em um ranking, em um patamar, em um escalão tão alto dentro da marinha? Qual sentido isso faz? Afinal de contas, a marinha é comandada pelo governo mundial. Mas o assunto vai se tornar ainda mais nebuloso quando a gente falar dele, o grande parceiro de Garp, Sengoku, o marinheiro que sabe a verdade. A gente já viu ele tendo uma mentalidade de justiça absoluta, mas ele já demonstrou diversos momentos de humanidade e empatia. A gente sabe que o Sengoku de forma alguma é um homem ruim. E como ele, alguém bom, sabendo a suposta verdade, ficaria ao lado dos opressores do mundo? Por que ele ficaria ao lado do governo mundial e dos Tenryubito? Por que ele faria isso se ele é uma pessoa boa? Por que ficar ao cargo de almirante de frota e servir ao governo mundial? Bom, talvez ele espere o momento oportuno para destruir a marinha, o governo mundial, de dentro para fora. Mas isso não justificaria um momento muito importante dentro dessa obra, que é quando o Barba Branca vira e grita para o mundo que o One Piece existe. Por que o Sengoku ficaria tão bolado com aquela afirmação, aquela declaração do Barba Branca, se com a queda do governo mundial o mundo se tornaria um lugar melhor? Porque a verdadeira verdade não é essa suposta verdade de que os Gorosei são mal e ponto final. E o quinto personagem é ele, o Ruivo, ex-membro dos Piratas do Roger e mais um que a princípio conhece a verdade. Aparentemente, há uma relação respeitosa entre ele e os Gorosei, altos líderes do governo mundial. Se a verdade fosse aquela simples narrativa anterior, por que Shanks, outro que parece jogar no time dos bonzinhos, teria uma conversa de boa, uma resenha, uma reunião com os Gorosei, que são basicamente o que parece para nós a escória do mundo, a maldade personificada? A ideia é que Oda tenha feito a gente acreditar nessa face vilanesca dos Gorosei por vivenciarmos a narrativa do Luffy, quando na verdade, e aí seria o grande plot twist que essa teoria diz, eles poderiam ser, na verdade, os heróis que há muito tempo salvaram o mundo de uma grande guerra. E eles foram capazes de parar a matança de milhares de pessoas para manter o mundo nessa estrutura atual. Se você tivesse duas opções, salvar sua mãe ou seu pai da morte. Se você tivesse duas opções, salvar o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga da morte, qual seria a sua escolha? Melhor, se você pudesse matar com as suas próprias mãos uma pessoa para salvar a vida de 10, você cometeria esse assassinato? Essas situações de escolhas impossíveis e absurdamente complexas são o que chamamos de paradoxo moral. Não há uma resposta certa para esse tipo de questão. E uma situação como essa pode ser exatamente o que aconteceu com os Gorosei. Logo mais a gente vai retomar aquela narrativa e dizer como ela poderia ser. E eu me pergunto, por que um dos maiores antagonistas da obra teria um rosto como Gandhi, um pacifista, uma personalidade diretamente ligada à paz? Já não é minimamente intrigante? Seria só para fazer um contraste, algo como não julgue o livro pela capa? Bom, agora vamos para a tragédia de Ohara. Todo mundo se lembra o quão maligno foram os Gorosei ao descobrirem o quão perto o Professor Clover estava da verdade. Eles deram uma ordem clara: matem todos. No Dendemushi, eles pareciam bem bolados com essa descoberta. Só que vamos tentar olhar agora com outra perspectiva. Olhem esse quadro aqui do Gorosei Gandhi dando a ordem de ataque. Não dá para reconhecer a verdadeira emoção dele de maneira nenhuma. Na real, ele parece estar relutante, como se sentisse forçado a dar uma ordem de ataque que não gostaria de dar, ou seja, desapontado. A cara dele, o rosto,
parece de alguém desolado. E melhor ainda, falando do Heavy, né, como eu disse no início desse vídeo, ele nos deu um painel muito interessante e que evidencia ainda mais isso, que são os Gorosei reverenciando Im-Sama. Vamos dar uma olhada na cara deles. Eles pareciam estar completamente felizes de servirem a esse ser. Olha a expressão desses caras. É de apreensão, pavor, tensão. Parece que eles estão sendo forçados a viverem suas vidas dessa forma, sufocados pelo medo dessa criatura, fadados a ela por uma escolha que foram obrigados a fazer, por uma decisão no passado. E por que eles seriam tão diferentes dos outros Tenryubitos, né? A galera lá é bem bobona, não tá ligando pra nada, enquanto os Gorosei são muito sérios, estão sempre muito centrados e serenos. Por que essa diferença, esse contraste nas personalidades? Basicamente, porque os Gorosei sabem a verdade. Bom, e agora a gente vai retomar aquela narrativa inicial e transformar ela em algo que realmente poderia ter acontecido e não ser esse preto no branco, esse bem contra o mal tão padrão que a gente não vê normalmente em One Piece por se tratar de uma obra bem mais complexa. A gente sabe que durante a Grande Guerra Antiga, a escala de poder estava bizarra com as armas ancestrais e o mundo corria grande perigo. Possivelmente, nesse cenário de guerra e destruição, um grupo do Reino Antigo decidiu ceder e formar um pacto. Dessa maneira, foi concebido o título de Dragões Celestiais para as realezas dos 20 reinos, com Im-Sama acima de todos. E assim, eles deixaram as suas terras para viver tranquilamente em Mariejoa. Oh, coisa boa, né? E para um grupo específico desse reino antigo foi dada uma tarefa especial: comandar o governo mundial, criar uma marinha que seria a ordem no mundo. O objetivo principal dela era reunir uma força militar a fim de garantir os privilégios das 20 famílias reais. Além disso, eles apagariam para sempre a história daquela guerra antiga para evitar qualquer confronto futuro e qualquer oposição contra eles. Por isso, temos o século perdido. E esse grupo dissidente, é óbvio, foi chamado de Gorosei, as 5 estrelas anciãs. Desde então, através do balanço de poder, eles mantêm o mundo em paz, sem grandes guerras, mesmo que isso signifique sustentar a crueldade dos outros Tenryubito. Qualquer coisa para evitar que aquela guerra tremenda que ocorreu antigamente continuasse e que outras guerras tão grandes como aquela, com potencial para destruir o mundo, emergissem e trouxessem a aniquilação, provavelmente, de toda a humanidade. Ou de grande parte dela, enfim, uma matança gigantesca, né? E isso explicaria porque os dragões celestiais são chamados de os criadores do mundo, porque eles forjaram esse paradigma, eles forjaram essa estrutura, essa hierarquia social que a gente vê tão presente no universo de One Piece. Mas naturalmente, um grupo de pessoas do Reino Antigo não aceitaria viver sob essa opressão. Eles prefeririam morrer do que ter sua liberdade limitada. E essas pessoas foram os responsáveis por passar a sua vontade adiante, por escrever os poneglyph e passar, datar ali exatamente o que aconteceu durante a história para alguém no futuro vir a interpretá-la. E aí entra a grande questão, o paradoxo moral por qual os Gorosei tiveram que passar. Viver sob o domínio de uma elite cruel e egoísta, ou pegar em armas, promover massacres e possivelmente destruir o mundo em nome da liberdade e da justiça. Eles provavelmente escolheram a primeira opção. Mas naquela altura, no ápice de uma guerra sangrenta, você seria capaz de julgar os culpados por escolherem viver sob a ordem de pessoas malvadas, mas salvar milhões de vidas? Muitas pessoas hoje vivem graças a essa decisão, por mais que elas sejam obrigadas a viver numa falsa realidade, em que elas vivem suas vidas tranquilamente. Uma falsa realidade que os Gorosei foram capazes de criar para elas. Uma vida decente e justa. Isso explicaria porque o Shanks e o Gorosei têm uma relação respeitosa. Ao saber da verdade, ele sabe o quão delicada é a situação. Também explicaria o porquê de Rayleigh, Shanks, Barba Branca e quem mais saiba da verdade não ter buscado One Piece, seja lá o que ele for. Isso explica porque Garp, um D, é permitido em alto escalão dentro da marinha. Isso explica porque Sengoku, um homem bom, um homem que conhece a verdade, ainda está na marinha, sob as asas do governo mundial,
ao invés de lutar contra os Tenryubito. E aí, eu te pergunto, boas pessoas ou mais pessoas? No que você acredita? Volta aqui nessa enquete, deixa aquele seu like se gostou do conteúdo, não esquece também de se inscrever no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e eu espero que essa teoria te faça ter ficado muito louco e percebido que One Piece é muito mais do que uma obra preto no branco. É uma narrativa complexa, extremamente rica e que pode trazer reviravoltas extremamente mirabolantes. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!